Comunicação oral em congressos de nutrição. Socorro! Gente, quando veio aquele e-mail falando seu trabalho foi aceito para comunicação oral, olha, o coração, ele fica assim, ó. Já aconteceu isso comigo algumas vezes e não adianta. A gente tem que enfrentar e é isso, tá? Eu não conheço uma pessoa que fala, não, para mim tá tranquilo, vou lá, apresento, pronto, acabou. Não, deixa eu mudar aqui. É assim. Quando a gente vê aquele e-mail falando que o nosso trabalho foi aceito para comunicação oral em um congresso de nutrição, pode ser que bata um desespero, mas é claro que é um momento de muito orgulho. Afinal de contas, se o seu trabalho foi aceito para comunicação oral, isso significa que eles falaram, olha, esse trabalho, ele realmente é muito relevante e todo mundo precisa ver esse trabalho. Então, a gente precisa dar um destaque maior para isso. Então, um trabalho ser aceito no formato de comunicação oral é algo muito relevante e muito importante para a nossa carreira de pesquisador. Já passei por isso, como falei aqui para vocês, então eu lembro até hoje, gente, a minha primeira vez na comunicação oral em um trabalho foi no Congresso Brasileiro de Nutrologia, foi lá em 2010, não, ou 2011, não lembro, não sei se foi 2010 ou 2011. Eu lembro que eu fiquei ali na frente, eu fui, então era um grupo, o trabalho era meu e de mais 2 pessoas, eu fui a escolhida para apresentar esse trabalho, fiquei ali, como é que chama aquele negócio? É púlpito? Não lembro, acho que é isso. E eu lembro que eu fiquei ali, olha, gente, que medo, que vergonha. Aí você olha aquele auditório enorme, ainda bem que não estava cheio, só tinha algumas pessoas assistindo. E aí tem uma banca, né, de pessoas, de professores, de pesquisadores que estão assistindo o seu trabalho. E aí depois que você apresenta, então eu lembro que acho que eram 5 minutos de apresentação, mas eram os 5 minutos mais longos da minha vida. Naquela época eu não entendia nada de metodologia, não entendia nada de estatística, não entendia nada de nada. Eu não sei o que eu estava fazendo ali, mas foi uma primeira experiência da qual eu tenho muito orgulho, e é por isso que eu conto, né? Não escondo, eu acho importante contar essa experiência aqui para vocês. E na época eu não estava preparada, na época eu nem sabia que um dia eu me tornaria pesquisadora, então eu simplesmente fui. Olha só que doida. Mandei o trabalho para congresso, eu e as minhas colegas, e a gente não imaginava que ia ser aceito para comunicação oral, e foi. E aí, enfim, fui lá escolhida, apresentei e tal, e foi isso que aconteceu. Então, vou deixar aqui alguns conselhos para que você passe por essa experiência da melhor maneira possível. Então, esse congresso era um congresso aqui no Brasil, então foi mais fácil para poder explicar, né? Foi mais fácil, não, na verdade não foi mais fácil, porque eu não entendia nada de nada, como eu falei, né? Mas, assim, foi menos pior, digamos assim, menos pior, tá? Porque eu já tive a oportunidade de apresentar trabalhos em congresso internacional e foi uma experiência completamente diferente. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas. Então, gente, eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando desse dia e é muito engraçado, porque eu lembro até hoje, né, disso. Mas, enfim, já tive a oportunidade de apresentar trabalho em congresso internacional, já tive a oportunidade, inclusive, de ser premiada em apresentação oral em um congresso internacional. Então, eu vou deixar aqui alguns conselhos para vocês. Então, audiência. Então, sempre que você for apresentar um trabalho, um congresso, é importante você entender qual que é a sua audiência. Então, é um congresso de nutrição, então é um congresso só para nutricionistas? Não, vou apresentar meu trabalho no Congresso Brasileiro de Diabetes, por exemplo, Congresso de Hipertensão. Porque é importante que você adapte a sua linguagem ao público. Então, adapte a linguagem da sua apresentação para a sua audiência. Então, quando você está apresentando um trabalho para um público de nutricionistas, você não precisa ficar detalhando determinados conceitos. Então, você, sei lá, apareceu, sei lá, o termo QFA lá na sua apresentação. Você não precisa explicar, o QFA é isso, isso, isso. Agora, se é um congresso para profissionais da saúde, então profissionais de diversas áreas, provavelmente você vai precisar explicar aí alguns termos. Então, eu dei o exemplo aqui do QFA, mas só para você entender que quando você estiver montando a sua apresentação, quando você estiver lá, de fato, na sua apresentação, você precisa adaptar essa linguagem de acordo com o tipo de congresso, tá? Outra questão, você precisa falar com o seu público. Percebe que aqui, quando eu estou gravando o vídeo, eu estou olhando aqui para a câmera. Imagina que seria muito estranho se eu estivesse gravando o vídeo aqui e olhando para o lado, olhando para baixo, etc. Ia ficar estranho. Claro que às vezes eu acabo olhando aqui porque eu estou passando os slides aqui. Mas a maior parte do tempo estou fazendo contato visual aqui. Então, estou fazendo contato com a câmera. Fingindo que você está aqui na minha frente, estou falando aqui com você, tá? Então, a mesma coisa em um congresso. Quando você vai apresentar um trabalho em congresso, o ideal não é para você ficar virado ali, olhando por slide. Não, isso serve, inclusive, para qualquer tipo de apresentação, não só em congresso. Mas não fique virado ali para o slide, de costas, quase que de costas para o público, e lendo slides. Não, olha o slide serve para você lembrar o que você precisa falar.
dá uma olhadinha no slide, depois faça contato visual com o público, faça contato visual com a sua audiência. Eu sei que muitas vezes, por causa do nervosismo, a gente acaba querendo olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para, enfim, para qualquer lugar, mas não faça isso, tá? Isso é importante. Eu lembro até hoje que nessa apresentação que eu fui premiada, depois da minha apresentação, eu estava lá sentada, super nervosa. Gente, esse dia eu estava com uma dor de barriga, olha, que nervoso. Foi a minha primeira apresentação em congresso internacional, inclusive. E eu estava super nervosa, eu não vi a hora que passasse aquilo. Eu estava passando mal, assim. E aí eu lembro que depois que acabaram as apresentações, eu estava sentada lá e tal, e aí a coordenadora da sala, que eu apresentei meu trabalho, ela foi, me viu lá sentada e veio falar para mim que a minha apresentação tinha sido a melhor. Imagina, não, foi isso que eu entendi, né? Brincadeira, foi isso mesmo que ela falou. Porque ela, obviamente que ela falou em inglês, né? Mas com um sotaquezinho polonês. E aí eu fiquei super feliz. Então, assim, isso foi muito importante para mim. Então, só naquele momento, para mim, já estava ótimo. Nem precisava ter ganhado o prêmio depois. Então, já fiquei super feliz. Então, é muito importante você falar com o seu público, manter um contato visual, tá? Isso faz toda a diferença. Um congresso de nutrição, ele é uma grande oportunidade de conhecer pessoas. Não só o congresso de nutrição, tá, gente? Quando eu falo congresso aqui, congresso em geral. Outra coisa, menos é mais. Muitas vezes a gente quer colocar um monte de coisa na apresentação, quer mostrar que domina aquele assunto e tralalá. Gente, falar demais não prova conhecimento nenhum, tá? Então é muito melhor você colocar menos informações, então informações que as pessoas consigam compreender, informações que as pessoas consigam refletir, do que ficar jogando aquele monte de informação e as pessoas não conseguem absorver nada, as pessoas saem da sua apresentação e não entendem nada que você falou. Então, traga os principais conceitos, os pontos-chave, aqueles pontos que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas, na prática profissional, na pesquisa, tá? Então, não coloque slides com aquele monte de informação. Muitas vezes, quando a gente coloca um monte de informação no slide, a gente começa a acelerar, que a gente quer falar tudo que está no slide e não sei o quê. E imagina em outra língua. Imagina querer acelerar a fala em inglês. Então, ó, vai com calma, coloca pouca informação e lembre-se, o trabalho é seu, você domina o assunto. E, por fim, tenha um começo, meio e fim. Eu sempre falo, então, no curso de escrita científica, eu falo muito sobre isso. Quando a gente está escrevendo um trabalho científico, quando a gente está apresentando um trabalho científico, a gente está contando uma história. E uma história, ela tem um começo, um meio e um fim. É isso que faz com que as histórias elas sejam tão envolventes, né? Isso que faz com que as pessoas prestem atenção. Então, você precisa estruturar a sua apresentação com uma boa introdução. Então, você vai desenvolvendo a história, vai trazendo ali qual que foi o objetivo do seu estudo, da sua pesquisa, né? Fala ali qual que foi a sua justificativa. Claro que existe sempre um tempo de apresentação, e aí depois tem um tempinho para a discussão, né? Para as perguntas. Mas, enfim, na hora de montar a sua apresentação, coloque em uma ordem lógica. Então, o que foi feito primeiro? Então, tem que ter um começo, um meio e um fim. Isso é essencial para que as pessoas consigam compreender bem o que você fez, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua apresentação. E aí, Nutri, você já teve alguma experiência apresentando um trabalho na forma de comunicação oral em um congresso de nutrição? Tem medo? Conta aqui nos comentários para mim. Conta aqui também se essas sugestões, se essas dicas aqui te ajudaram, tá bom? Eu vejo você, então, no próximo vídeo. Até lá!